Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conversa de Balcão. Eu sou Elisângela Colodete e o tema de hoje, olha, vai muito além das salas de aula, viu? Nós estamos falando de educação em comunidade. Quando a educação ela está integrada à comunidade, ela vai muito além do ensino formal. Nós estamos falando de conexão entre pessoas, de cultura de paz, sustentabilidade, inovação e tantos outros temas, né? Mais do que ensinar, ela transforma vidas e territórios também. Mas quais são os desafios da educação em comunidade nesses tempos, né, de inteligência artificial, de tanta tecnologia? Será que a gente pode usar esse tipo de educação para conseguir ter uma sociedade mais justa, inclusiva? Vamos saber agora. Vem comigo aqui conhecer os entrevistados de hoje. Olha só quem está ao meu lado. O Danilo Filho, que é analista de educação do SESC aqui em Minas Gerais, e também está com a gente a Fernanda Benevides, que é presidente e coordenadora do projeto Itamar aqui em Belo Horizonte. Sejam muito bem-vindos. Que honra tê-los aqui com a gente hoje. Agradeço demais, Elise. É um prazer estar aqui discutindo um tema que é tão importante para a gente ultimamente, né? Com certeza, né? Sim, agradeço também. E é importante a gente falar desse tema, né? Importantíssimo, né? A gente está num período assim em que as transformações realmente elas acontecem muito rápido, né? Vamos começar falando do trabalho do Sistema Fê Comércio nesse aspecto. O que você pode trazer para a gente de novidade? Elise, a educação em comunidade, e que a gente vai falar um braço da educação comunitária, ela vai dizer da gente muito sobre valorizar, né, os saberes populares, engajamento da comunidade, protagonismo dos sujeitos que estão envolvidos ali, né? Ou seja, isso diz de pensar uma educação que vai para além do conteúdo, que é pensar uma educação que enxerga um ser na sua totalidade, né, na integridade dele total. E no SESC, a gente vem desenvolvendo um processo, né, com os colégios, com os programas de educação ampliada, um processo de enxergar essa educação que atende esse ser em sua totalidade. Então, entendendo como que ele está emocionalmente, como que ele está fisicamente, qual que é a relação dele com os outros sujeitos. E para isso, nos últimos tempos, a gente desenvolveu a Educo, que é uma comunidade de educação, né? Ela vai alimentar todos os nossos processos educacionais do SESC com a formação continuada de educadores, né? Ele é um programa da FEComércio, junto com o SESC e do SENAC, né? E a gente desenvolve aí por meio de ações, aí a gente tem podcast, tem biblioteca de conteúdos, a gente tem o congresso, que é o nosso grande carro-chefe, onde a gente traz especialistas, né, do Brasil inteiro, internacionalmente também, para discutir temas que são relevantes, assim. E a ideia da educação em comunidade, ou seja, a gente pensar que uma educação só é possível se ela for feita em comunidade, ela perpassa a base da Educo e isso faz com que a gente consiga chegar em outra educação possível, né? Pensar outra educação possível. Com certeza, e é um pouco do que o Projeto Itamar faz também, né? Pensar uma educação possível. Conta pra gente. Sim, o Projeto Itamar, ele está no aglomerado da Serra, né? O maior aglomerado de Minas Gerais. E há 20 anos, né? E desde a pandemia para cá, a gente vem trabalhando com educação, com formação profissional. Nosso público, 90% são mulheres, né? Que ficaram desempregadas na pandemia. Antes da pandemia, não trabalhávamos com formação, mas a necessidade ela veio devido à falta de emprego depois da pandemia. E aí a gente começou com o curso de cuidador de idosos. Hoje a gente está na 11ª turma, já formamos mais de 400 mulheres, já conseguimos empregar essas mulheres também. Tem uma senhora de 65 anos que formou e pegou o certificado porque a pessoa estava esperando ela para ser contratada. Olha que legal. Então, assim, a gente mudou a vida de várias mulheres, mães de 5 filhos, que a gente atendeu durante toda a pandemia, veio o curso, foi fazer, arrumou emprego, nem deu conta de trabalhar de tantos empregos que ela arrumou. E aí, assim, tem aquela questão do acolhimento, né? Não é só educar, você tem que acolher a família, acolher aquela mulher, porque às vezes a gente que está lá na ponta, lá dentro da comunidade, a gente vira psicólogo.
Isso que eu ia te perguntar, como lidar, né, com essas questões todas, a saúde mental, né, que você Sim, estava dizendo. a gente sempre é um pouco de psicólogo, psiquiatra, porque às vezes as pessoas, as mulheres, elas vão lá, elas não querem, nem querem nada, elas querem conversar. E aí a gente apresenta o que que a gente tem, elas vão buscando uma coisa, quando a gente apresenta, a gente tem o custo, vou fazer, e da partir dali já muda a vida da pessoa. Com certeza, imagino, né. E esses projetos dialogam, assim, esses trabalhos todos, né, porque, eu imagino que não seja fácil também, justamente pelo que ela está dizendo, né, conseguir engajar a comunidade nesses ensinos, né. A gente vem de um histórico de uma educação muito conteudista, É, né, que exatamente. só privilegia o cognitivo, e isso é excludente, né, porque se você tem um único modelo de aprender, uma única forma de aprender, com uma única forma de ensinar, você exclui uma gama de pessoas que não se enquadram dentro daquele ponto, né. Quando a gente vê perspectivas como a do projeto Itamar, a gente entende que e aí é isso que nos moveu enquanto, Fecomércio a pensar a Educo, é de pensar como que a gente pode repensar essas maneiras, né, esses processos de ensino e aprendizagem, mas que estejam conectados com a realidade daquelas pessoas, ou seja, com uma perspectiva territorial, né, assim, a gente olha para os sujeitos que fazem parte daquela construção do conhecimento, e a gente analisa ali quais são suas necessidades, quais são suas capacidades, quais são as possibilidades que ele pode ter ao angariar aquele conhecimento, e a gente transforma aquela realidade. Mas para isso eu preciso, enquanto educador, ou seja, enquanto ser que está ali mediando esse processo, eu preciso me abrir para essas incertezas e que trazem possibilidades, que eu acho que é o caminho mais rico, assim. É muito mais complexo, né, pelo Uhum. que eu posso imaginar, do que chegar a entregar um conteúdo que seja igual para todo mundo e pronto, né, excludente, mais fácil para quem está passando o conteúdo. E a gente sempre, lá no aglomerado, a gente sempre fala nada para nós sem nós. Então, o que for construído para nós tem que ter a nossa participação, tem que ter a nossa opinião, tem que ter o nosso dedo. Então, assim, nos aglomerados, por exemplo, as pessoas elas gostam muito de empreender. Então, elas cursos rápidos, manicure, que você pode sair ali fazendo, já empreendendo, cabeleireiro, barbeiro, sempre que a gente faz esses cursos, dá muito público, assim, porque são cursos de renda mais fácil, né, que eles conseguem empreender mais fácil. E assim é muito importante esse pensar em quem está lá dentro e consultar quem está lá dentro. Os cursos que a gente está tendo lá agora, a gente começou os cursos no horário de 7h30. Então, tem aquela questão do acolhimento, do ouvir. E aí, eles não ligam para a instituição que está dando o curso, eles sempre ligam para o projeto Itamar. E aí, Fernanda, como que eu vou fazer para fazer esse curso? Porque eu deixo meu menino na escola 7h30, o curso começa às 7 horas. É impossível. Então, se o curso fosse cá no centro, a pessoa já não ia fazer, porque não chega, né? E aí, não, vamos fazer a inscrição. Pode fazer a inscrição que a gente vai dar um jeito. E aí, várias pessoas com esse mesmo problema, né? Aí fizeram a inscrição, tá? Aí chegou no dia, todo mundo atrasado. Eu falei, a gente tem que mudar o horário do curso, a gente tem que se adaptar. Aí a gente começou o curso 8 horas, aí resolveu o problema. Então, há aquela acolhida que a gente precisa ouvir, né? E atentar. E você consegue ter uma ideia, assim, da taxa de sucesso, por exemplo, né, de todos os alunos que entram ali, quantos, por exemplo, né, seguem até o final, conseguem entrar no mercado, mudam um pouco, né, ou melhoram a qualidade de vida? Sempre tem, assim, aquela margem de desistência, É né? normal, né? As pessoas, elas vão, começam, termina, desistem. Mas, assim, nesses cursos que a gente está fazendo agora, a taxa de sucesso é de 90%. Olha, De altíssimo. 90%. O curso de cuidador de idosos, porque o curso de cuidador de idosos, ele é o único que é de autoria do projeto Itamar. Os outros são parcerias com outras empresas, né? E esse curso de cuidador de idosos, a gente está com 20 pessoas em sala de aula. O que a gente forma 18, Olha 17, só. no E eu acredito máximo, que assim. deva ter fila de espera, né, para Fila de conseguir espera. pegar ali Sempre aqueles tem estudantes. fila de espera, assim, quando a gente começou com esse curso, a gente nem divulgava, porque a fila de espera já Olha só. era outra turma. Agora sim a gente está divulgando, a gente sempre faz 2 turmas por ano, a gente está na última turma, a gente está com 20 pessoas em sala.
Aproveitando então, explica mais um pouco pra gente, né, esses projetos que hoje existem no sistema, né, e que são acessíveis aí a todos. Ó, a educação hoje do SESC, ela conta com uma série de ações. Então a gente tem os colégios, né, hoje a gente está com 6 colégios que no interior de Minas, com ampliação, então a gente está nessa perspectiva de ampliar. Os colégios, eles são 80% deles gratuitos, né, de para estudantes que estão ali, e 20% pagam uma taxa muito pequena, e para esses 80% eles estão inclusos aí material, está incluso uniforme, lanche, ou seja, esse estudante ele é olhado na sua totalidade, assim, né. Fora isso, a gente tem a educação ampliada, que são os programas, né, o CRIAR e o Reforço. O CRIAR é um programa de segundo turno, então os estudantes ficam ali para poder discutir um pouco sobre, né, fazer o para casa, né, tem umas aulas de robótica, de arte, enfim, de música, eles ampliam essa perspectiva dentro da escola. E o reforço escolar, que é, como o nome já diz, né, a gente faz um reforço daquelas disciplinas, né, geralmente língua portuguesa e matemática, que os alunos têm mais dificuldade dentro da escola para que eles possam ter acesso ali dentro disso. Isso tudo tanto o criar quanto o reforço são gratuitos, né, eles fazem parte do PCG, que é o Programa de Compromisso e Gratuidade do SESC. Então ele dá acesso a uma educação de qualidade, de valorização dos professores, porque eu acho que isso também é importante, né, não é só para os estudantes que ele é positivo e é engrandecedor, mas também para os educadores, que tem uma valorização da sua hora-aula, da valorização do seu projeto de vida, de como se constrói ali dentro enquanto educador. E educo, né, que faz parte aí dessa construção de formação continuada mesmo. Eu falava antes, né, que a Educo ela tem 5 ações, eu acho que eu não citei todas as 5. Então a gente tem o Educo Conteúdos, que é essa biblioteca de conteúdos virtual, que fica ali no nosso site, educo.com.br, tem vídeos, e-books, artigos, enfim, para os educadores ampliarem a sua percepção sobre alguns temas que são relevantes para a educação. A gente tem o Educo Escuta, que é o nosso videocast, que a gente tem aí uma série de temporadas ao longo do ano, que a gente vai soltando os episódios, onde a gente recebe especialistas para discutir mesmo, formato bate-papo, esses temas. O Educa Apresenta, são palestras avulsas que acontecem ao longo do ano no Sesc Paládio, que é a casa cultural do Sesc aqui em Minas. O Educa na Escola, que é um projeto chuchu, assim, Uhum. querido, que ele vai para dentro de escolas públicas de Belo Horizonte. A gente faz um laboratório de arte e educação, de longa duração. Então a gente fica ali de 5 a 8 meses, num processo de discussão de formação com esses educadores, que não são só os professores. Então esse projeto ele engloba professores, cantineiras, seguranças, equipe diretiva das escolas, bibliotecário, todo mundo está ali para poder pensar uma educação que seja e temas que são importantes e que estão ali borbulhando dentro da escola. E por fim o congresso, que é esse instrumento onde a gente ali dentro, tem não só as palestras, que tem uma curadoria incrível, então nisso deixa claro, assim, o investimento da FEComércio na educação mesmo, em educação de qualidade, numa educação contemporânea, no que está sendo discutido agora. Então a gente recebe nomes muito fortes. Esse ano a gente vai receber o Thakur Pondel, que é o ex-ministro de educação lá do Butão, que é um pequeno país asiático lá, conhecido pelo o índice, né, o Felicidade Interna Bruta, esse índice aí que vai medir a felicidade, e ele foi um dos responsáveis por levar esse conceito para dentro das escolas do Butão. Então, assim, ele fala de uma perspectiva de educação cidadã, que é pensar assim, de que não basta que os estudantes estejam aprendendo, eles precisam ser felizes. Com Né? certeza. Eles precisam estar ali entendendo que eles já são, não que eles estão se tornando algo, eles já são um ser humano, assim, e a gente precisa desenvolver isso. Então a gente vai receber o Thakur, o Léo Fraiman, que fala muitos, né, uma referência no Brasil sobre competências socioemocionais. A gente vai receber Elisama Santos com a gente também para falar sobre esse direito de todos de aprender. Maria Caso, que é uma palestrante, né, uma professora espanhola,
espanhola, que fala sobre as perspectivas, novas perspectivas para a arte e educação, mais conectadas com esse mundo tecnológico, com esse mundo mais ágil. A gente vai receber também Daniel Becker, que é pediatra brasileiro e que, assim, né, tem uma perspectiva muito importante sobre como que a gente deve olhar para as crianças como crianças, e não como projeto de adultos, né, assim, que eu acho que é importante nisso. Mas dentro do congresso, além das palestras, eu acho que a coisa mais incrível que a gente tem é o que a gente chama de espaço educo, que é um espaço de experimentação mesmo, de vivência sensorial, onde a gente oferece ali, a partir das temáticas que fazem parte do congresso, a gente desenvolve algumas experiências sensoriais mesmo, corporais, onde os educadores saem dali com recursos, ferramentas, outras metodologias, para poder alongar o congresso para além daqueles 2 dias, mas também na sua realidade. Então, como é que ele pode aplicar aquilo que ele vivenciou com os seus estudantes, né, com as pessoas com quem ele tem contato, seja na escola, seja em outro ambiente. Nossa, é um universo, né? Muita coisa. Então, gente, vamos falar agora da saúde mental e dessa educação, né, em comunidade, porque a gente vê que perpassa muito, como a Fernanda disse, né? Às vezes as pessoas chegam só para conversar, porque precisam, né, de um acolhimento. Como é que é essa percepção e esse cuidado no SESC? A saúde mental é um tema que não dá para a gente descolar da ideia de educação hoje, né? Quando a gente pensa numa educação que promove o sujeito, não que simplesmente o formata. Dentro do SESC, a gente entende, por conta dessa perspectiva de enxergar o indivíduo como um todo, enxergá-lo a partir das suas subjetividades também, não só pelas concretudes, a gente entende que ter esse olhar mais criterioso, mais específico, mais acolhedor é importante. A gente tem feito isso por meio do NAPS, que é um núcleo de apoio psicossocial que atendem todas as nossas atividades de educação do SESC hoje. Então, é uma equipe formada por um assistente social, por um psicólogo, que trabalham conjuntamente com a parte pedagógica, seja dos colégios, né, dos programas de educação ampliada, como Criar e o Reforço. E o que que eles fazem? Eles fazem ações tanto preventivas quanto interventivas. Então, eles que olham para essas perspectivas da inclusão dentro dos colégios, né, dentro dos programas, o que é muito importante, né, assim. Hoje, saiu uma matéria outro dia dizendo que a gente tem hoje, 40% dos estudantes que estão nos colégios hoje do Brasil, eles têm alguma especificidade, assim, eles são alunos de inclusão. Então isso é muito importante a gente ter Um um número olhar para isso. altíssimo. Total. E se a gente pega as formações de professores, né, nas licenciaturas ou nas pedagogias das universidades, a gente vai ver que tem muito poucas abordagens, muito poucas disciplinas que formam e trazem atenção para isso, assim. Além do que também eu acho que é muito cruel com o professor, né, para o educador, a gente colocar nas costas dele também essa responsabilidade. Então, as instituições elas precisam mesmo se preparar para olhar para esse indivíduo, mas com profissionais que sabem disso, né? Porque por mais que a gente consiga fazer um acolhimento, né, enquanto educador ali dentro, a gente não tem ferramentas, recursos, a gente não tem experiência para tratar dessas subjetividades desse sujeito, assim, né? É. Com certeza, é complexo, né? E essa abordagem nova, Fernanda, na sua opinião, ela promove de alguma forma a cultura de paz nas comunidades? Você percebe isso? Como você avalia? Eu tenho exemplos concretos na Conta pra minha ONG. gente. Eu tenho, assim, a gente tem a oficina de taekwondo. E aí, a gente não tem nenhuma formação, nem eu, nem o professor, que é meu esposo, a gente não tem essa formação especial para lidar com esse tipo de especificidade dos jovens, né? Principalmente os jovens que chegam para a gente. Mas a gente atende, porque a gente já fala para a família, não temos tratamento especial, porque nós queremos que ele se sinta inserido no meio dos outros. E aí a gente tem uma mãe que tem 4 anos que a gente atende essa mãe. Ela chegou pra gente durante a pandemia, ela não tinha nada que comer em casa, chegou chorando, só pedindo um pacote de arroz. E aí ela se sentiu à vontade, a gente foi inserindo ela nos cursos que a gente estava fazendo. E ela falou: Fernanda, meu filho tem 9 anos e não sabe ler. Eu falei: não é possível, isso não existe. Alguma coisa tem. E aí a gente orientou, encaminhamos ela para o centro de saúde. Tinha uma amiga nossa que trabalhava na Secretaria de Saúde, que ela já estava com os pedidos e ela nem sabia, porque ela também é analfabeta. E aí deu tudo certo, chegou nos finalmente, saiu o laudo que o filho dela era autista, mas detalhe, o SUS ele não tem um psicopedagogo.
E nos aglomerados, o que tem de crianças que necessitam de atendimento psicopedagógico, crianças e adultos também, sabe? E aí a gente procurou um voluntário. Esse voluntário começou a atender essa criança. Com 3 semanas que ela estava sendo atendida, ela falou: mãe, eu quero tirar outra identidade, porque eu quero escrever, porque agora eu já sei escrever. E hoje, essa criança, esse ano de 2025, eu já levei ela em 2 campeonatos de taekwondo. Uau. É emocionante, É. né? Nossa. E aí, o último campeonato que a gente foi, ele não demonstra pra gente que ele tá ansioso, que ele vai lutar lá e tal. E aí, a mãe dele leva ele no banheiro, molha o rosto com água fria e tal. Aí, depois ele fala: nossa, Fernanda, mas eu fiquei muito nervoso. Eu falei: não tem problema, o importante é você lutar. Você entrou lá e lutou. Aí, se eu não ganhar a medalha de ouro? Eu falei: não tem problema, você veio aqui pra lutar. A medalha você já ganhou lá na academia durante 3 anos que a gente tá batalhando nos trabalhos, né? E assim, e hoje a gente está buscando profissionais, psicólogos, psicopedagógicos para atender a ONG, porque a gente tem muita criança, muita criança. E tem as crianças também, assim, que não são autistas, mas a gente sabe que ela tem algum tipo de déficit, sabe? É alguma especificidade de aprendizagem. De aprendizagem. Né? A gente tem uma criança lá que está na nossa aula de reforço, que a gente tem aula de reforço também. E hoje, quando ela chegou, a mãe dela falou assim: esse menino não aprende nada. Eu falei: aprende sim, todo mundo aprende alguma coisa. Às vezes ele não aprende no seu tempo e não aprende o que você quer, mas ele aprende. A aula que ele mais gosta é de taekwondo. E é o que chuta mais forte. Olha só. É assim, então, É um assim, talento, é né, um que tá ali. talento, é um talento e as famílias, elas não percebem. Então, a gente precisa apoiar, além de apoiar a criança, tem que apoiar a família como um todo. E é claro que isso colabora para a cultura de paz, porque você traz uma outra realidade para as outra pessoas, realidade, né? e mostra para aquela família, para aquela criança, que ela pode acessar outros lugares. Entendeu? Porque às vezes as crianças de comunidade, elas falam pra gente: a gente não vai aprender porque a gente mora na favela. Não existe isso. Não existe. E aí, a gente tem jovem hoje que está no Pitágoras, formando em administração. E aí a gente pega esses jovens e leva para promover essa cultura entre as outras crianças, né? dar uma continuidade de mostrar para ela: ó, saiu daqui, essa jovem treina aqui desde 11 anos, ela passou a história dela no Rolê das Gerais, ela está na faculdade, ela está formando, hoje ela alugou uma casa, ela mora sozinha. Todas as crianças, todos os jovens, qualquer pessoa, eu sempre falo para os jovens que a gente atende: você pode ser o que você quiser. Se quiser ser médico, você vai ser médico. Exatamente. Por isso que diversidade e inclusão são palavras, são conceitos fundamentais para essa educação, né? Não é isso? No SESC a gente tem isso como pilar, né? Sim, e é importantíssimo a gente pensar, quando a gente fala de educação hoje, a gente não está falando só daquele sujeito que está aprendendo, mas de todo o entorno dele, né? A educação em comunidade fala sobre isso, assim, é eu olhar para todas as especificidades. Então, a família precisa estar junto na construção daquilo. Talvez eu precise mobilizar outros profissionais para estar junto comigo nesse contexto, que é o que você está dizendo aqui, né? Porque a gente não é obrigado a ter domínio de tudo, mas a gente precisa, e porque a educação é um dever e é um direito, né? A gente precisa dar ferramentas para que aquele sujeito se desenvolva. E ele precisa se desenvolver nas suas especificidades. Sim. Ou seja, eu, enquanto instituição educativa, seja ela formal, não formal, um colégio, uma ONG, eu preciso ter a possibilidade de olhar para esse sujeito e enxergar quem ele é na sua diversidade, para que eu possa incluí-lo dentro dessa perspectiva. Se não, eu estou só colocando ele dentro de uma sala, eu só estou colocando ele junto com os outros. E aí eu não olho para o desenvolvimento dele. E aí, quando eu falo isso, o Fernando falou uma coisa importante aqui, que é quando eu olho para esse sujeito e falo: às vezes ele não atingiu aquilo que eu esperava, mas ele teve desenvolvimento. Qual que é o progresso que essa criança, esse adolescente, esse jovem, esse adulto, ele teve dentro desse percurso que eu favoreci, né? Então eu preciso olhar para essa diversidade, olhar para isso que está acontecendo ali dentro. No SESC hoje a gente tem um programa que é o Somos, que é um programa de diversidade que atende todo o SESC. Então ele não fica só na educação, mas na educação ele tem uma força grande porque ele fala sobre esses processos da gente poder acolher todas as diferenças que estão ali dentro, todas as diversidades, assim. Então eu preciso enxergar e
E isso faz parte de um processo de educar a comunidade. Então, eu pensar, por exemplo, uma educação que não está ali só para aquele estudante que está ali dentro, pensando no caso dos colégios, né? Eu estou pensando para educar uma comunidade inteira que foi educada, né? Os pais desses adolescentes, dessas crianças, desses jovens, eles foram educados em cima de uma outra estrutura. Então, eles também precisam passar por esse processo Com hoje certeza. para que eles não exijam desse estudante, às vezes, algo que ele não está ali para dar. Eu gosto muito da Cecília Antipoff, que já esteve Uhum. aqui, né, no podcast, e ela diz assim, né, eu preciso olhar para uma criança. Ela fala de uma criança, olha, aquilo é uma criança, aquele é um pé de pitanga. Eu não posso querer que ele dê maracujá, assim, né? Aham. Assim, o que ele tem a me oferecer? É É bem isso pitanga? mesmo. Então eu vou cultivar para que ele dê as melhores pitangas e não batalhando ali para ele dar uma outra fruta, né? E hoje o que a gente vê de muitos ensinos é assim: eu quero que ele dê pitanga, maracujá, morango, banana, tudo e Isso. de excelência. Aham. Então, assim, as pessoas já, às vezes, muito pequenos, já sofrem, né, com o tanto de informação e de exigência. Sim. É. E aí, quando a gente fala, mudando um pouco aqui o tema, né? Quando a gente fala nessa educação também, a gente fala de uma educação necessária para a sustentabilidade e clima, né? Isso também é fundamental e a gente vê isso também nas comunidades, né, Fernanda? É extremamente importante e urgente a gente falar desse tema nas comunidades. Eu não sei se vocês conhecem o aglomerado da Serra, mas assim, se vocês não conhecem o aglomerado da Serra, favela é tudo igual. Onde tem uma sacolinha, vira um lixão. E as pessoas têm ali aquela cultura de jogar o lixo no chão, de colocar o lixo fora do horário que o caminhão vai passar. E a gente vem trabalhando muito esse tema lá no aglomerado. E é complexo também. Complexo, Como que você demais, faz lá? Como é que vocês demais. fazem? Lá a gente tem uma horta, comunitária, que a gente trabalha o projeto Crianças de Horta. Durante a pandemia a gente inventou muita coisa. E aí quando a gente fechou a instituição, a gente criou a horta num espaço que tinha perto de casa, onde era um lixão também, o espaço. E aí a gente criou uma horta naquele espaço e criamos o projeto Crianças de Horta. E aquelas crianças que já faziam parte do projeto Itamar, a gente levou elas para a horta, porque não podia abrir a instituição, a gente levou elas para a horta porque é um lugar ao ar livre, elas iam ficar umas separadas das outras. E ali a gente ensina as crianças a plantar, a cuidar, a colher. Elas têm a ideia de o que é uma alimentação saudável, sem agrotóxico, o que é uma compostagem. Ela planta um pé de banana, ela come a banana e ela devolve a casca da banana para o pé da banana. Então, as crianças, elas levam o balde para casa, elas juntam o orgânico, depois elas levam para a horta, para a gente fazer a compostagem na horta e devolver o lixo orgânico para a horta, porque não é lixo, né? A gente fala que lixo não existe. E trabalhamos também nos nossos cursos, nas formações, a gente sempre vem batendo na tecla. Por exemplo, a gente não usa copo descartável na ONG. O curso começa, a gente já fala, não peça copo que a gente não vai dar. Traga a sua garrafa de água. Traz sua canequinha. Traz sua caneca. Na hora do lanche, a gente disponibiliza o copo, né? O copo retornável, a gente lava depois e guarda. Então, a gente sempre vem batendo nessa tecla. Teve um fato interessante que aconteceu no curso passado, que o pessoal foi bem arredio quanto a esse tema. E aí, quando a gente falou que não usava copo, o que uma pessoa fez? Pegou uma sacolinha, pendurou num determinado lugar e falou assim, vamos colocar todos os copos descartáveis aqui para a Fernanda não ver. Aí eu falei, vocês não vão sair daqui sem ouvir? E aí a gente teve que trabalhar ali, né, com elas, que não era na lixeira do projeto, que não era para ter copo, né? E a gente foi mostrando fotos da comunidade, porque todo lugar que tem um monte de lixo a gente tira para mostrar para as pessoas. E tem melhorado? Você acha que já tem impactado assim a percepção deles? A gente já fez 2 bibliotecas no muro, onde era lixão. A gente, em frente à nossa sede, quando a gente abriu a sede, era um lixão. E aí eu falei, não vai funcionar, não vai rolar aquele lixo lá e essa ONG aqui.
E aí, naquela casa mora um casal de idosos, a gente foi lá, conversou com eles. Ah, não, pode fazer o que vocês quiserem nesse muro, porque não vai dar certo, eu já fiz, não vai funcionar, mas pode tentar. E nós pintamos o muro, escrevemos Hora da Leitura, Projeto Itamar, e tem um envelope que a gente pendura no muro todos os dias. A gente pendura um envelope com livros, um quadro com vagas de emprego, divulgações de CRAS, centros culturais, a gente coloca tudo lá. E hoje, a gente distribui uma média de 40 livros por dia nessa biblioteca. A nossa horta, o local era um lixão também. O pessoal jogava entulho, construía casas, tudo jogava lá. Então, assim, foi muito difícil no início, mas a gente conseguiu limpar. E aquela comunidade ali, o entorno, toda já se conscientizou. Porque hoje eles são os consumidores da horta. E quando alguém vai, outro dia, o meu marido, que a gente tem um outro espaço que ele planta também, e aí ele cortou as bananas, né, os pés de banana, e foi levar para as galinhas. E aí ele estava entrando com os negócios da banana e a dona não viu ele, que era ele. Você não pode jogar lixo aí, porque aí é a horta do Projeto Itamar, tá tudo limpo, foi muito difícil, começou a xingar o Itamar. E aí quando o Itamar se revelou, falou assim, não, é eu. Tá. Ah, não, Itamar, porque eu tô aqui vigiando, não deixa ninguém jogar lixo. De olho, né? E aí é porque assim, um entorno, né, a rua, ela contorna a horta. E ali todo mundo tem casa do lado e do outro. E essas pessoas ali, elas já se conscientizaram. Hoje a gente, além das crianças do projeto, a gente já está com mais 5 pessoas da comunidade que recebe o baldinho, junta o lixo orgânico e traz para a gente. Muito bom, né? É maravilhoso. A gente fica tão esperançoso, né? Assim, a gente vai vendo uma luz mesmo, né? No fim do túnel, como se diz, né? Um caminho realmente, assim, para toda uma sociedade. Agora, tema tecnologia e inovação. Isso para nós, na educação, é desafio ou é mão na roda ou não? Como é que você avalia? Acho que os dois. Ele é um desafio e é promissor também, né? Acho que a gente está vivendo hoje num mundo onde a gente está mediado pela tecnologia digital o tempo inteiro, né? A gente está gravando esse podcast, está sendo visto pelas pessoas todas por meio disso, né? A maioria das pessoas tem um acesso a um telefone e tem acesso a informações ali dentro, assim. E por ter acesso às informações com muita força e uma enxurrada de informações, isso também se transforma num desafio. Porque a gente tem hoje muita gente produzindo conteúdos e informações, mas a gente tem pouca validação disso, né? Isso é o que nos exige. Não basta a gente ter acesso ao conteúdo, a gente precisa entender se esse conteúdo é verídico, se esse conteúdo ele está contribuindo, se ele traz contribuição ou não. Então eu preciso fazer um caminho, né? Na educação hoje, esse ano a gente foi surpreendido aí, ainda bem, com a Lei 15.100, né, 2025, que proibiu o uso de aparelhos celulares por crianças, né, dentro das escolas, pelos estudantes, o que no primeiro momento a gente achou que era um retrocesso, mas hoje a gente tem visto também, paulatinamente, assim, a gente tem entendido as contribuições disso, né? Porque a gente tem outras maneiras de ter acesso tecnológico, de ter acesso digital nas escolas, nas instituições. Não precisa do telefone celular ali dentro, né? Então eu posso caminhar por outros vieses, caminhar por outras perspectivas. Isso vai nos obrigar, enquanto instituições, a ter uma educação digital responsável. Da mesma maneira que a Fernanda estava falando aqui sobre essa educação ambiental, para a gente falar sobre a emergência climática, a gente precisa também falar sobre essa educação digital, né? A gente precisa, porque é isso, se o indivíduo, né, a minha mãe, ela nasceu num mundo que não existia televisão. Então, quando a televisão chegou, para ela foi um processo que ela conseguia estruturar aquilo. Eu nasci no momento que a televisão já existia na minha casa. Então eu estava ali, mas o celular não, mas para essas crianças que estão vindo hoje, elas já nascem com um telefone. Não existe um mundo sem digital, sem tecnologia digital, né? Sim. Então eu preciso saber, eu preciso ser alfabetizado neste mundo, né? Eu preciso Com saber certeza. navegar. Até para que o uso da tecnologia não aprofunde a desigualdade, né? Isso. Acredito que vocês sintam isso também, né? Essa E necessidade muito tem grande. até criança que pergunta pra gente como que a gente viveu numa era que não tinha celular. Como que é isso? Olha só. Sério que quando você era criança não tinha celular? Não dá para acreditar. Eles falam isso pra gente. Meu Deus. E a gente, você falando, a gente tem que ter muito cuidado com essa qualidade.
Porque hoje em dia você vê as crianças muito conectadas mesmo. E aí a mãe fala pra gente assim: ah, eu quero colocar esse menino no taekwondo porque ele só fica no celular. Aí eu falei: você tem que colocar pra ontem, então. Porque precisa tirar as crianças do celular. E não é o conteúdo que elas ficam ali acessando, às vezes não é de má qualidade, mas também não acrescenta nada na vida das crianças. Exatamente. E vicia muitas vezes, né? Vicia. É um conteúdo viciante, assim. E é difícil explicar isso para as É. crianças, né? Vai falar para elas que não é para ficar no celular. Qual que é o caminho, na sua opinião? Acho que o caminho é a gente se educar também primeiro, né? A gente educa através do exemplo. Eu acho que esse é o Sim, caminho principal, assim, né? sim. Educação é feita de relação. E a relação de uma criança com um adulto é uma relação de espelhamento, assim. Ela olha e ela identifica qualquer maneira, né? A gente aprende a se alimentar, a gente aprende a caminhar observando os adultos, quando somos bebês, a caminhar, a se alimentar. A mesma maneira se dá na tecnologia digital, né? De que maneira que a gente se relaciona com isso? Se eu tô com o meu, com a minha criança, né, no ambiente de crianças, não necessariamente meu filho, pode ser um sobrinho, pode ser um estudante numa escola onde eu tô. E todo momento que ele me vê mexendo no telefone, ele me vê entrando naquele universo, ele vai entender que aquilo faz parte da realidade da vida, ou seja, é assim que se vive. E como que eu quebro isso? Apresentando outras possibilidades, né, assim, apresentando que eu tenho possibilidades de, e existir no mundo lendo, eu tenho a possibilidade de existir no mundo conversando Fazendo com as pessoas, esporte. fazendo um esporte, conversando com as pessoas ao vivo, estabelecendo uma conexão de prazer mesmo, de diversão lúdica, que não seja mediada e monitorada pelos telefones celulares, né, assim. Com certeza. Muitos pais estão sobrecarregados, né? Uhum. Precisando trabalhar o tempo inteiro no celular e é um desafio, É, mas é preciso mudar a realidade, né? mas acontece bem, a gente vê bem acontecer também, e o que é muito grave, os pais, as crianças, tipo assim, a gente está aqui na roda de conversa, estamos dialogando aqui e tal, aí a criança começa a fazer birra. Ah, toma o celular. Ah, Isso sim. acontece demais. Ou vai almoçar, vai comer alguma É, coisa, toma o celular, toma o porque aí celular vai para dar distraindo. sossego. É. Sempre vejo isso muito acontecer. E quando eu vejo, eu já chamo logo atenção, porque o povo fala que eu sou atrevida, não é à toa. Eu falei: gente, não é assim que você educa uma criança. Porque se você dá ele o celular, e aí quando você não dá o celular, ele faz birra, deita no chão. Que É. eu já vi acontecer por causa do celular. Então, isso assim, por parte dos pais é um absurdo. Os pais É. precisam ser reeducados. E ao mesmo tempo, a gente não pode negar que isso está aqui presente, ou seja, eu também não posso ignorar que não aconteça ou só Sim, retirar, né? Eu preciso sim. conversar sobre É. isso, assim. O que que você está vendo, né? Eu converso com uma criança, converso com um adolescente, o que que é que você está acompanhando aí? O que que você está olhando nesse telefone? O que que você está percebendo nessas redes sociais? Quais são os assuntos que estão motivando, que estão chegando para esse adolescente, para essa criança, né? A gente está num momento hoje que é importantíssimo a gente saber o que está se passando nesse mundo É. escondido que a gente não tem acesso A- desses estudantes. Até porque você retirar de um não quer dizer que os Que outros os também não outros não estarão vão. É, acessando, e aí você é, exclui. Complexo, gente, muito difícil, né? é. Porque, assim, um exemplo bem claro, o meu filho, ele não tinha celular até os 14 anos. Ele não tinha celular, porque eu falo, você não tem necessidade de ter celular. Celular em casa, pode mexer no meu e tal, mas ele ia para a escola, ele não tinha celular, porque ele estudava perto de casa, qualquer coisa a direção liga pra gente. Aí ele mudou, ele entrou no ensino médio, mudou para uma escola em outro bairro, aí eu falei, agora é hora do celular. E aí ele ganhou o celular. Aí veio essa lei que não podia usar celular na sala de aula, e eu falei, a gente não vai nem comentar sobre o assunto, porque eu sei que você não vai pegar no celular dentro da sala. E ele, não, mãe, não precisa se preocupar. Então, assim, ele é bem tranquilo. O celular não fez falta para ele, porque ele mexia no meu, mexia no pai dele e tal. E é isso, assim, eu acho que os pais precisam se atentar bastante. Nós estamos chegando aqui ao fim. Vocês querem deixar mais algum recado para quem está nos vendo, nos ouvindo? Eu queria dizer só que o SESC, com o SESC Senac, né, a FEComércio por meio das entidades,
ele está com o Educo nesse momento, né, a gente vai ter a terceira edição acontecendo agora esse ano, agora em setembro, os dias de 26 e 27 de setembro. Acho que é importantíssimo, porque esses são temas que a gente vai discutir ali dentro, a gente vai discutir a educação cidadã, a gente discute a criatividade por meio da arte da educação, a gente vai discutir tecnologia, conectividade, vamos discutir competências socioemocionais, que é isso que a gente estava falando aqui agora, Excelente. quais outros processos de ensino e aprendizagem que a gente pode ter, e educação inclusiva, que é um tema importantíssimo. Então, assim, educador, seja um educador de escola formal, seja um educador social, um educador que esteja numa instituição cultural, enfim, vem com a gente, porque acho que a gente vai conseguir construir aí, por meio desta comunidade, outra educação possível. Com certeza. Sim, já vou procurar. Esperando. Só agradecer mesmo pela oportunidade de participar e falar sobre esses temas e dizer que o Projeto Itamar está sempre lá na comunidade, portas abertas, que a gente trabalha em parcerias com outras instituições, então Sim. qualquer coisa a gente está lá. É isso aí. É isso, para você que acompanhou a gente até aqui também, muito obrigada, né? Você pode rever, assistir todos os nossos episódios até aqui, tantos temas tão interessantes, né? E agora você sabe também como colaborar, né? E ter acesso a essa educação em comunidade tão importante. Olha, siga a gente nas redes sociais, curta, compartilhe, né? Com quem você gosta, com as pessoas que estão aí ao seu redor. Eu espero você no próximo Conversa de Balcão. Até lá.